final. No momento que minha voz caiu foi tudo que o professor precisava. É no exato momento que seu machado quebrou o cadeado da jaula. Um ser com aparência de javali entrou no meu campo de visão. Nome: Barbatusks. Idade: sem importância. Profissão: fera. Raça: green. Título: nenhum. Força: média. Velocidade: alta. Inteligência: irracional como de um animal selvagem. Equipamentos: sua própria armadura óssea além de seus marfins que usa para atacar suas presas. Ajuda quando se enrola para fazer um ataque de roda contra suas presas. Isso mesmo, eu não só posso ver informações de pessoas, mas também posso ver as informações dos próprios Grims além de animais comuns ou selvagens, portanto que seja um ser vivo ou que pelo menos possa ser manuseado por um ser vivo como uma máquina, coisa que eu já testei no passado ao enfrentar alguns robôs e até mesmo alguns controlados por pessoas, mas quando uma máquina era somente uma máquina destruída ou desligada então deixava de mostrar informações. Isso me salvou muitas vezes no passado, mas você deve estar se perguntando por que eu estar olhando para as informações de um simples Barbatusks, sendo que esse tipo de Grim é bem comum e se pode ser encontrado em qualquer lugar. Bom, no passado aconteceu um evento interessante que um Grim conseguiu evoluir. Era um Grim que eu tinha esquecido de eliminar por algum motivo desconhecido ele evoluiu consumindo as cinzas dos Grims caídos evoluindo para uma forma que me deu muito trabalho naquele tempo. Esse foi um dos momentos que eu disse que eu fui salvo do relógio, porque nesse tempo eu não tinha conseguido desbloquear o controle mestre. Parecia que a trava foi modificada justamente para eu não conseguir tão cedo. Aquela coisa foi tão forte que eu quase morria. Por sorte o seguro de vida me ajudou me transformando em diamante, mas mesmo com aquele alien a luta foi complicado. Desde então eu tenho procurado saber se os Grims têm essa capacidade, porque eu sei que eles podem se adaptar, mas aquilo não foi algo natural. Eu não tive tempo de ver as informações, somente os pontos críticos. Então desde então estou vendo se consigo reencontrar algum Grim com habilidades especiais que não sejam naturais. Quero saber se tem algum dedo da própria Salem ou se simplesmente com algum Grim especial, mas vendo que o Grim que corria descontroladamente em minha direção era somente um Grim comum, eu simplesmente dou um suspiro de frustração. Eu tinha tentado a mesma coisa no exame. Nenhum era tão especial quanto aquele Grim, nem mesmo o pássaro gigante era tão especial. Eu dou um suspiro enquanto em meus olhos um alvo dourado se podia ver bem no meio do abdômen da criatura. Eu sabia exatamente a maneira efetiva de matar esse tipo de criatura sem depender da força absoluta que algumas transformações proporcionam. Então com meu escudo me preparo para o impacto. Com um agarre firme ao escudo eu viro ele lado fazendo cabeçada do javali ser mandado para o lado, impactando na parede, fazendo o Grim ficar um pouco atordoado para se virar novamente em minha direção, enquanto eu estava com meu escudo novamente à minha frente para com minha espada bater fortemente no escudo para chamar a atenção do Grim. Enquanto preparava meu escudo novamente para o impacto, o Grim, se sentindo provocado, rapidamente se enrola em sua mesmo para começar a virar no chão para ganhar impulso. Enquanto isso, Vez, que estava vendo e analisando toda a situação, estava confusa porque a diferença ela sabia sobre mim. Ela achou que eu usaria meu semblante para acabar com o Grim rapidamente de um único golpe, mas não entendia do porquê ele estava apenas usando essa arma. Ela até mesmo perguntou a Ruby se a mesma tinha visto Yami em algum momento usando aquela arma, mas a mesma respondeu que era a primeira vez que via Yami usar esse tipo de arma além do poder do seu semblante. Yami-san ataque o abdômen. Esse lugar é o único que não tem proteção do exoesqueleto. Eu sei me virar para a mesma por causa da minha concentração, aceno com a cabeça. Eu já sabia disso por causa das informações da minha máscara e porque não era a primeira vez que eu matava esse tipo de Grim, mas não estava nada demais ser educado agradecer a dica.
O Green avança na minha direção, então eu me jogo para trás fazendo o escudo S inclinar como uma rampa para no momento que o Green passou por cima do meu escudo eu com força jogo ele para cima, fazendo o Green ficar no ar, girando mas pela alta de uma plataforma ele parou de se enrolar, coisa que eu aproveito para apontar com meu escudo. É disparar não balas comuns, mas balas de energia acertaram em cheio seu abdômen, mas como era a primeira vez usando a arma os tiros tinham pouca potência. Somente o suficientemente forte para ferir gravemente o Green para eu cair de maneira seca no chão, gemendo de dor sem perder tempo eu avanço com minha espada para dar uma estocada no abisme do Green perfurando atravessando completamente o seu corpo para o Green se dissolver em cinzas negras pelo ar. Impecável jovem Cipher, não esperava menos de alguém que já tem experiência lidando com essas criaturas, você realmente é um grande caçador. Eu aceno com cabeça, guardando a esposa no escudo para assim como antes as peças começarem a se mexer se encaixarem até formar novamente a maleta de antes. Não foi nada mal para minha primeira vez usando uma arma combatendo Green em minha forma humana, mas ainda podem melhorar, só preciso de mais tempo e experiência. Parece que realmente estamos diante de um verdadeiro caçar em ascensão. Receio que acabou o tempo por hoje. Leiam os artigos da aula Fiquem sempre alerta. Dispensados. E a missão. Foi o grito familiar que eu por puro instinto desenvolvido ao longo dos anos que eu virei um caçador se desenvolveu eu rapidamente e sem olhar para a direção agarro uma fita vermelha em alta velocidade para me virar com um pequeno sorriso por debaixo de máscara vendo uma chapeuzinho vermelho que olhava para a maleta na minha mão com grande entusiasmo como se tivesse visto um brinquedo novo. E a missão que tipo de arma é essa? Como funciona? Foi você mesmo que construiu? Como ela se chama? Foi pergunta atrás de pergunta que não parava de vir que eu simplesmente dei um suspiro um pouco cansado. Para soltar a maleta no chão para ela no mesmo instante em uma velocidade surpreendente. Ele se armar para antes que a maleta caísse no chão ela já tinha transformado em um escudo que ficou firmemente chão para eu soltar Ruby que nem se importou simplesmente virando um fita vermelha. Novamente ficou do outro lado examinando o escudo enquanto a espada ainda estava embinada nele. Esse é um escudo mecânico que eu mesmo construí. Além de servir como um escudo tradicional ele pode disparar energia outros tipos de projéteis para diferentes situações e até mesmo um gancho. Ele tem outras funções mas isso ainda é surpresa. A espada é um de duas lâminas perfeito para o ataque e defesa além de ter uma função de voltar para mim além de também ter outras funções surpresa é o nome. Bom, esses são os modelos premium então o escudo eu chamo de Optimus. A espada pode ser chamada de Sentinel. Ao ouvir o nome Ruby, ficou com ainda mais brilhos nos olhos enquanto freneticamente analisava a arma de todas as direções, analisando o que para ela poderia ser até mesmo uma arte mecânica sem igual, pois praticamente era perfeito. Não tinha nenhuma peça que travasse na outra nem a menos um único sinal de que a arma poderia ter defeito. Era como se quem inventou a arma tivesse projetado a perfeição da engenharia mecânica nela. Em suas próprias palavras, a arma de Amy Cipher era uma arte de engenharia mecânica. Vendo como sua suposta líder de equipe agia ainda mais como uma criança coisa que diz que soube que iria fazer parte da equipe Ruby. Ela não concordava de que Ruby Rose fosse a líder do grupo. Sua atitude, sua falta de experiência e até mesmo sua ingenuidade era algo que Weiss não conseguia suportar. Ruby simplesmente era impossível ser sua líder. Ozpin com certeza cometeu algum erro, deixando Ruby como líder da equipe. Se o mesmo até mesmo permitiu que alguém tão sobressalente e poderoso como Amy Cipher estivesse solo então o mesmo deve ter cometido algum erro. As duas simplesmente não podiam ficar na mesma equipe. Com isso Weiss rapidamente saiu da sala com cara furiosa, mas esse detalhe não pode ser escondido pelos olhos de Ruby que mesmo ainda estudando a maravilhosa arma de Amy a mesma não pode deixar de notar como sua companheira de equipe saiu do salão com cara furiosa e disse rapidamente: "Desculpe o incômodo Amy-san, mas eu vejo depois." Eu aceno com a cabeça para a arma voltar a ser uma maleta para eu dizer sem muita importância: "Não tem problema, pode vir ver quando quiser, eu gostaria de ver sua foice também."
A mesma acenou emocionada um grande sorriso para rapidamente sair do salão rapidamente como uma fita vermelha, deixando para trás um rastro de pétalas vermelhas. Eu estava prestes a sair da sala, quando uma mão que apesar de delicada também era bem forte e firme que me parou. Opa amigo, você não vai fugir tão rápido. Eu me viro vendo como a pessoa que estava me segurando era realmente uma que eu conhecia, Yang. Você prometeu que iria me ajudar com algumas modificações na minha moto e agora seria um bom momento. Eu lembro que realmente tinha prometido isso pra ela no dia que escolheram os times, então só deixo os ombros cair e estendo a mão apontando para a porta como aquelas cenas de As Damas Primeiro, mas para essa situação. Gui é o caminho, princesa. Yang riu um pouco antes de dar um leve soco na minha costela, que realmente doeu muito. Yang era uma lutadora, ele sabia perfeitamente alguns pontos de dor do corpo humano para causa dano crítico e a costela era um deles. Eu não gemi já que guardei a dor. Simplesmente ri um pouco para ela dizer com seu sorriso característico. Vamos meu súdito, sua princesa exige que você modifique sua moto. Para eu não aguentar e rir um pouco, coisa que Yang também fez para sairmos da sala, rindo um pouco para Yang limpando uma pequena lágrima do seu olho, dizer com um sorriso divertido. Mas me chama de princesa de novo e eu chuto suas bolas. Eu instintivamente cobri minhas bolas com uma mão, mas simplesmente nego com a cabeça ainda com um sorriso por baixo da máscara. Mesmo que Yang não conseguisse ver, ela tinha certeza de que Yami estava sorrindo por debaixo dessa máscara. Black estava olhando tudo acontecendo atentamente sem interferir. A mesma, assim como a sua raça, via as coisas como um gato curioso. A mesma, por mais que quisesse falar com Yami, ela iria deixar para depois ao ver como Yami e Yang saiam juntos. Pela sua adoção melhorada, ela sabia que os dois iriam ficar um bom tempo ocupados, já que os dois pareciam viciados em motos. Com isso, Black saca do seu bolso um pequeno livro. Em silêncio, em total concentração, começa a ler seu livro de maneira tranquila, sem se importar com as coisas ao seu arredor. Ozpin cometeu um erro. Com essas palavras, Ruby ficou desanimada. Ela realmente achou que tinha alguma coisa com Vez, que as duas realmente eram grandes amigas e que poderiam trabalhar perfeitamente no time Ruby, mas realmente essas palavras machucaram e a pequena ceifadora. Ela se vira com a cabeça agachada, mas parou rapidamente ao quase se chocar contra Ozpin, que assim como sempre estava com sua clássica caneca de café, como era bem característico do personagem. Parece que não foi muito bem. Ela tem razão. Você cometeu um erro. Ainda temos que ver. Enquanto isso, Vez estava andando pelos corredores até encontrar o professor, que estava dando aula anteriormente tranquilamente. Professor Port. Ah, senhorita Schneer. A que devo a agradável companhia. Eu gostei da sua aula. É claro que gostou, minha jovem. Você tem sangue de caçadora. Acha mesmo? Certamente. Algo a incômoda. Sim, senhor. Jovem, confesse a mim seus conflitos. Bem, eu acho que deveria ter sido líder do time RB, ou pelo menos assim como Yami Cifer, eu também gostaria de ser uma caçadora solo. A cena ficou em silêncio por alguns segundos até que o professor Port respondeu dizendo: isso é um absurdo. Como assim? Só se passou um dia. Ruby, eu já cometi mais erros do que qualquer homem, mulher ou criança deste mundo. Mas, no momento, não diria que sua indicação de líder seja um deles. Você acha? Como é que é? Eu confio no professor Ozpin há vários anos. Ele nunca me decepcionou, mesmo que eu não entenda por que Ozpin fez uma exceção com o jovem Cifer. Eu confio que se ele o deixou entrar em Beacon sem ter feito nenhum teste e até mesmo deixar continuar em esta instituição completamente solitário, é porque ele viu algo no jovem Cifer que ninguém consegue ver. Então você aceita cegamente o julgamento dele mesmo depois de ver o quão excepcional que sou? É que alguém até mesmo como Tyrannicus com seu longo histórico não teve uma exceção como Yami Cifer teve? Com todo o respeito, sua habilidade excepcional em batalha só é páreo para sua má atitude. Como se atrave? É exatamente o que eu disse. Vejo diante de mim uma garota que passou toda a sua vida conseguindo tudo o que sempre quis. Não é nem perto verdade.
mas o professor simplesmente continuou a encarando com uma sobrancelha levantada, como se dissesse somente com isso de forma sarcástica o que tinha acreditado. Bem, não totalmente verdade. Ser líder não é só um título que se leva ao campo de batalha, mas algo que se usa sempre. Se você não fazer sempre o melhor que é capaz, então que motivo os outros têm para te seguir? Então o resultado não foi o que lhe agrada. Você acha mesmo que agir assim faria que os superiores reconsiderem as decisões? Então, ao invés de atormentar pelo que não tem, contemple o que você faz. Aprimore suas habilidades, aperfeiçoe todas as técnicas, não seja um melhor líder, mas a melhor pessoa que puder ser. Ozpin, em todos os meus anos que trabalhei com ele, apesar do aluno ou do quão excepcional ele foi, ele nunca fez o que ele fez com o jovem Cipher. Até agora eu ainda não compreendo porque Ozpin valoriza tanto o jovem, mas não se compare ele ou com a senhorita Nikos, seja apenas a melhor. Verdadeira versão de si mesma. Você tem potencial, jovem Schner, precisa apenas deixar certos hábitos de lado para ver isso. Talvez você possa falar com o jovem Cipher caso queira que ele responda às suas dúvidas. Ele é o bom rapaz, meio quieto, mais educado. Tenho certeza que ele não negará te ajudar. Com isso o professor saiu do local deixando Vei sozinha naquele lugar. A mesma estava pensativo. Não notou que Ruby estava atrás dela, mas a mesma não foi falar com Vei e deixou ela sozinha com seus pensamentos. Vei se apoiou contra a varanda do lugar enquanto estava perdida em seus pensamentos. Olhando para baixo pôde notar como no campo da escola ao lado dos dormitórios tinha uma loira junto com uma estranha criatura pequena com vários braços mecânicos tralhando no que poderia ser considerado uma moto que estava completamente desmontada, mas os dois pareciam trabalhar muito bem com isso, com a loira vendo como a pequena criatura trazia uma caixa de ferramentas que virou um kit completo para motos com vários equipamentos feitos à mão, com a loira simplesmente olhando tudo com brilho nos olhos, enquanto olhava a pequena criatura trabalhar em sua moto. Talvez foi a única coisa que saiu dos lábios de Veiz antes dela sair daquele lugar ainda pensativa. Naquela noite, Veiz conseguiu fazer as pazes com a pequena ceifadora. Não é como se isso foi difícil, já que a Ruby é alguém muito amável, perdoa facilmente as pessoas, claro, se elas forem sinceras. Ruby pode ser inocente, mas não idiota. Veiz não tinha ido para seu dormitório naquela noite. Ela estava andando pela escola à procura de alguém no qual ela tinha ido ver no dormitório, mas o mesmo estava trancado. O mais impressionante de tudo, aquela porta tinha uma que perguntou a mesma o que ela queria, que não estava autorizada a entrar no dormitório até segundas ordens. Veiz ficou ainda mais impressionada. Não só um semblante estranho, versátil, mas simples. Aquele garoto era um gênio para ter criado sua própria IA e ter modificado completamente a porta de entrada. Veiz mencionou que estava procurando Yami Cipher, que queria conversar com ele. Ela só não esperava que a IA ia realmente dizer a localização dele, que estava no pátio da escola treinando. Isso deu uns pontos a mais de favorabilidade a Veiz, já que também muito forte. Ele também era esforçado. E agora ela estava aqui, ouvindo como uns disparos, sons de corte se podia ser ouvido como pátio, coisa que a mesma ao ouvir rapidamente acelerou o passo até encontrar o que estava procurando, um garoto mascarado como uma espada de suas lâminas, que girava em sua mão como um bastão cortando o que parecia ser vários hologramas de grims de vários tipos e tamanhos. O garoto cortava se movia no meio dos hologramas cortando os grims em seus pontos vitais, como um caçador incrível experiente. As duas lâminas fazia que ataque pelas costas fossem inúteis, já que a espada podia empalar os atacantes das costas e a lâmina era tão afiada e suave que ela nunca atorava em um alvo. Saia rapidamente do corpo do alvo para continuar o ataque, defendendo o golpe de um Grim, aproveitando o impulso para ser mandado para trás para disparar com o escudo, e mandado para cima pela potência do disparo. Ainda no ar eu aponto rapidamente disparo contra vários
voadores que tinha tentado atacar, fazendo os hologramas se dissiparem para sem nenhum aviso. Uma língua se enrolou através da minha espada, mas eu rapidamente agarro firmemente a espada, sendo puxado fortemente para dentro da boca de um saco green gigante. Por um tempo ficou em silêncio até que uma lâmina saiu do crânio do saco para abrir completamente sua cabeça. Apesar de ser somente um holograma, a cena parecia muito real. Tão real que, se não fosse pelas cores holográficas dos Grims, que eram bem diferentes de suas formas naturais, a Veis poderia sacar sua espada a qualquer momento para ajudar Yami, mas a mesma soube controlar perfeitamente suas emoções como ela tinha sido treinada, e rapidamente voltou a olhar para os hologramas, ficando fascinada pelo nível de tecnologia que era necessário para fazer réplicas tão perfeitas. Eles tinham as mesmas qualidades, a mesma durabilidade. Com o decorrer do treinamento, Veis até pode notar um pequeno detalhe que fazia esse treinamento ser ainda mais intenso e frutífero, e era que, assim como os Grims originais, esses Grims se adaptavam ao combate às circunstâncias, assim fazendo com que uma estratégia não funcionava sua vezes, você era obrigado a mudar sua estratégia. Assim como o Grim se adaptara, ficou um pouco confusa do porquê Yami não usava seu semblante, já que com suas transformações deveria ser fácil sair dessa situação, vendo como Yami ficava encurralado e preso, recebendo um ataque surpreso pelas costas, mandando ele contra uma horda de Grims, que rapidamente foram cortados até que, derretendo, os Grims pararam de atacar, ficando parados, mas como se o tempo tivesse parado para uma voz mecânica sair do ar. Sobrevivência por 13,58 minutos, taxa de lesões ao 58%, necessidade de transformação necessário em batalha. Yami simplesmente suspirou, deixando sua espada cair o escudo se deslizar da sua mão, caindo forte no chão para os hologramas se dissipar em poeira, revelando pequenos drones voadores que eram os responsáveis por gerar e controlar os Grims para voarem para uma maleta perto de um computador que estava controlando tudo gravando a batalha coletando os dados da batalha. Enquanto isso, Yami estava sentando no chão, vendo enorme marca roxa na sua costela gerado pelo ataque de um Grim Ursa que o atacou desprevenido durante o combate. Em outras partes do corpo, alguns ferimentos mais leves, mas que do mesmo jeito iriam desgastar qualquer caçador em uma luta prolongada. Eu era forte, mas não era como os verdadeiros caçadores desse mundo, que poderiam ter se adaptado melhor em combate, já que, ao contrário deles, eu sou muito dependente do relógio. Sem as transformações tenho dificuldades para me adaptar a uma luta. Se não fosse o Omnitrix que melhora meu corpo ao seu melhor exemplo, eu não seria tão diferente quanto aos figurantes que os caçadores têm o costume de derrotar. Eu estava prestes a pegar alguns medicamentos para passar nos meus ferimentos dos drones, mas uma mão que era tão branca como a neve me estende uma pomada que eu inconscientemente peguei, vendo como a dona dessa mal era ninguém mais ninguém menos que Veis Shinnei, que olhava todo o equipamento ao redor para Yami, que desde o começo ao fim nunca retirou sua máscara, e mesmo limpando o suor depois de terminar o treinamento ainda continuava com aquela máscara negra sem expressão. Precisamos conversar.